Na Segunda Guerra Mundial, americanos foram chamados a fazer sacrifícios para apoiar as tropas no exterior. As pessoas mudaram de emprego, assumiram novas responsabilidades em casa e até mudaram sua alimentação. Os militares tinham a melhor comida, enquanto os demais passavam dificuldades e buscavam alternativas. Em vez de reclamar, as pessoas foram criativas. Hoje veremos o que as pessoas comiam para sobreviver na Segunda Guerra Mundial. Antes de começar, inscreva-se no Weird History. Depois, agradecemos se deixar um comentário e sugerir outros temas de comida que gostaria de ouvir. Pegue seu babador. É hora de experimentar comidas da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial entrou em alta velocidade, o governo dos Estados Unidos rapidamente percebeu que os militares estariam competindo com a população em geral por recursos como comida, metal, borracha, papel e vários outros materiais. Para assegurar que as Forças Armadas tivessem o necessário para vencer a guerra, criou-se um sistema de racionamento. Veja como funcionava. O governo deu a cada cidadão, adultos e crianças, um certo número de pontos. Esses pontos precisariam ser usados com dinheiro em qualquer item restrito ao esforço de guerra. Então, por exemplo, em 1943, uma libra de bacon custaria 7 pontos, além do preço em dinheiro, que era cerca de 30 centavos. Os pontos vinham na forma de selos, que o governo distribuía em cadernetas. O Escritório de Administração de Preços, ou OPA, tinha voluntários que distribuíam as cadernetas e explicavam seu propósito tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. Os pneus foram os primeiros a ser racionados, seguidos por automóveis e gasolina. Então, em maio de 1942, o governo começou a incluir produtos alimentícios, como açúcar e café, na lista. Alguns meses depois, carnes, peixes, leite enlatado, gorduras e queijos também foram considerados restritos. Quando um item novo era adicionado à lista, os acumuladores esvaziavam as lojas, causando escassez. Muitos produtos restritos acabavam sendo vendidos no mercado negro. Apesar desses problemas, o sistema funcionava bem. Restrições semelhantes também existiam nas terras natais dos aliados europeus da América. Com tantos itens básicos sendo racionados, o público teria que ser criativo na cozinha. O pão de ló é uma iguaria simples e, embora muitas pessoas não saibam, ele existe desde a Renascença. O segredo da sua popularidade é que ele é delicioso e fácil de fazer. Durante a Segunda Guerra Mundial, farinha, açúcar, manteiga e ovos estavam muito requisitados pelos soldados. Ovos e açúcar estavam especialmente escassos nos mercados mundiais. A versão galesa do bolo esponja teve que ser feita sem ovos, mas com bastante margarina, xarope e leite. Normalmente, geleia era espalhada no meio das duas camadas do bolo. Não era tão fofo quanto o que os consumidores atuais conhecem, mas, bem feito, ficava dourado. Durante a Segunda Guerra Mundial, impressionantes 25% da população da Polônia foi dizimada nos combates. Os alemães tomaram todas as terras, obrigando os poloneses a se virar com poucos ingredientes. Apesar disso, nem toda a refeição era penosa. Farinha de batata, com creme de leite azedo, era servida com bolinhos de mirtilo, favoritos das crianças polonesas. O creme de leite azedo era feito com leite, açúcar e farinha de batata, lembrando uma receita comum de chantilly. Maria Karpowiczova, criada nos arredores de Varsóvia, reuniu receitas polonesas da Segunda Guerra Mundial. As crianças se divertem porque podem colocar bastante creme nos bolinhos, em vez do creme azedo com farinha de batata. Na Inglaterra, os cozinheiros faziam o possível para manter alguma aparência de normalidade alimentar. Uma das maneiras de fazer isso era fritando o que passou a ser chamado de filés de peixe falsos. Os filés eram preparados do mesmo jeito que um filé de peixe de verdade, mas usando arroz. Para criar filés de peixe falsos, misturavam arroz e ovo em uma camada de arroz frito de 1 centímetro, deixavam esfriar e cortavam em filés. Eles empanavam os filés, se houvesse pão disponível, e depois fritavam novamente até ficarem dourados. Durante a Segunda Guerra Mundial, a demanda por carne era muito alta. A maior parte ia para a linha de frente
então foi preciso mudar os hábitos em casa. Restaurantes adotaram cardápios sem carne em dias específicos e anunciantes divulgaram receitas sem carne, como ovos cremosos em panquecas e hambúrgueres de queijo com nozes. Cozinheiros domésticos passaram a inventar formas criativas de aproveitar o que tinham ou criaram novas receitas. Por exemplo, no início do século XX, um prato comum era o bolo de carne, feito com carne moída, ingredientes variados, moldado como pão e assado. Durante a Segunda Guerra Mundial, cozinheiros trocaram a carne moída por vegetais para economizar nas refeições. Esse bolo de carne levava uma xícara de ervilhas, uma de purê de batatas e uma lata de sopa de tomate condensada. Não era igual a um bolo de carne, mas era uma forma eficiente de consumir vegetais e aproveitar sobras. Uma parte importante do racionamento era usar as sobras para fazer a comida durar o máximo possível. Então muitas refeições eram basicamente feitas juntando restos e sobras. Bubble and Squeak, por exemplo, não era um tipo específico de receita. Embora houvesse uma necessidade básica, purê de batatas. Durante o racionamento, as batatas continuaram amplamente disponíveis porque eram fáceis de cultivar. O melhor de tudo, do ponto de vista culinário, é que elas absorviam qualquer sabor que fosse adicionado a elas. Quando usadas no Bubble and Squeak, o purê de batatas transformava qualquer jantar em uma espécie de panqueca de batata, geralmente recheada com qualquer carne e legumes que estivessem disponíveis. Assar sem farinha pode parecer impossível, mas na Polônia ocupada, quando faltava esse ingrediente, as pessoas encontraram formas de se adaptar. Frequentemente, isso levava ao uso de feijão no lugar da farinha, embora o sabor e a consistência fossem diferentes. Mas quando são cozidos e triturados, eles ficam maleáveis e podem ser adoçados e transformados em um bolo. O feijão também não tem gosto de farinha. Na verdade, tem um sabor terroso. Mas os criativos chefes poloneses resolviam isso acrescentando 6 colheres de sopa de açúcar à receita, deixando-a provavelmente bem saborosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia muitos vegetais na América, pois não podiam ser enviados aos soldados. Como era impossível exportar frutas e vegetais frescos sem estragar, americanos foram orientados a consumi-los em grande quantidade. O governo chegou a incentivar os cidadãos a plantar seus próprios jardins da vitória. A ideia era que ao cultivar e envasar seus vegetais, as pessoas liberariam espaço nas fábricas para uma produção de guerra. A cebola é um ótimo exemplo de vegetal fácil de cultivar e extremamente resistente. E nos anos 1940, os cozinheiros começaram a recheá-las com vários ingredientes, incluindo grape nuts, o cereal favorito de todos, sem sabor e que faz barulho no ouvido, que só para constar não contém nem uvas nem nozes, e na verdade é feito de trigo. E a cevada era um alimento básico americano na época. Embora a maioria das pessoas ainda considere esse cereal sem gosto, ele ainda tem suas utilidades na cozinha. Ela dava à cebola recheada uma textura parecida com a de carne moída. Com os temperos certos, esse prato podia virar um aperitivo saboroso. O café é indispensável para muitas pessoas, mas durante a Segunda Guerra Mundial, praticamente todo o grão de café dos Estados Unidos era enviado para o exterior, tornando o café uma das coisas mais difíceis de racionar. O que hoje em dia soaria como um pesadelo, numa era em que há pelo menos um Starbucks em cada esquina, os americanos eram limitados a consumir 1 libra de café a cada 5 ou 6 semanas. Isso mostrava que bebiam menos de 1 xícara por dia. Americanos que precisavam de café passaram a fazer o café Roosevelt, nomeado por Franklin Delano Roosevelt, então presidente. Era basicamente café feito com pó reutilizado. Era geralmente aguado e um substituto medíocre do café, mas as pessoas às vezes usavam criatividade com ele. Chicória e postum eram misturados ao café. A chicória trazia um sabor especial, enquanto o postum substituía o café. Feito de farelo de trigo, melaço e maltodestrina.
A língua de vaca é enorme, emborrachada e dura. Não é exatamente algo que uma família americana típica sentaria para apreciar se tivesse outras opções de verdade. Durante a Segunda Guerra Mundial, famílias americanas só podiam comprar carnes como língua e pés, gerando variações de pratos clássicos. A língua de boi, por exemplo, não era servida inteira no prato, mas sim apresentada em algo parecido com uma caçarola. A língua de boi cozida será facilmente reconhecível. Uma receita moderna pede cenouras, cebolas, aipo e molho de tomate, além da língua. Para atingir consistência comestível, a língua era fervida por 2 horas e depois assada por mais 2 em uma caçarola com legumes. Sopa de cuspe provavelmente não tem o nome mais atraente da história das inovações culinárias, mas o prato em si é na verdade saboroso. A sopa surgiu na Polônia, ocupada para aproveitar o excesso de cevada, já que os poloneses perderam acesso a muitos alimentos tradicionais. Proteínas como ostras, anchovas e até castanhas estavam fora de questão. Para sobreviver na Segunda Guerra Mundial, os poloneses prepararam sopa de cevada, cereal nutritivo. Mas por que deram um nome tão pouco atraente ao prato? Isso aconteceu porque, ao comerem a sopa, precisavam cuspir as cascas. Fígado picado é uma receita judaica tradicional feita com shimaltz e gribenes, ou seja, gordura de frango e torresmo, para dar sabor ao fígado, principal ingrediente do prato. Na Segunda Guerra Mundial, famílias judaicas eram orientadas a esticar as rações, usando pão ralado ou fazendo versões vegetarianas das refeições. Essa versão vegetariana do prato usava frutas, vegetais frescos e tudo que crescia nas hortas da Vitória. Cozinheiros caseiros frequentemente trocavam a carne por vagem, ervilhas, cebolas, biscoitos salgados e ovos cozidos, quando disponíveis. Você provavelmente está pensando que serragem, nesse contexto, é o nome de algum tipo de comida. Mas não é, é apenas serragem comum, normal. As pessoas na Inglaterra e Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, não tinham os grandes campos de trigo dos Estados Unidos. Então eles misturavam o pouco que tinham com serragem de verdade, que às vezes era chamada eufemisticamente de farinha de árvore. Uma receita alemã de pão preto pedia meio grão de centeio, 2 partes de beterraba fatiada, 2 partes de serragem e 1 parte de folhas e palha picadas. Tudo era misturado e assado normalmente. Não parece muito apetitoso, mas olha, em tempos de guerra, você come o que tem para sobreviver. As refeições dos indígenas americanos no passado eram tão importantes pelo aspecto cerimonial quanto pela subsistência. Os nativos americanos usavam ingredientes do entorno de forma criativa, aproveitando ao máximo o ambiente. E muitas dessas receitas ainda fazem parte da cultura e da vida deles nos tempos modernos. Então hoje vamos dar uma olhada no que as tribos nativo-americanas do Velho Oeste comiam. Em geral, os nativo-americanos do Velho Oeste prosperavam com milho, feijão e abóbora. Quando disponíveis, carne, frutas e outros vegetais eram incluídos nas dietas, que também podiam conter raízes e verduras. Muitos alimentos consumidos pelos nativo-americanos eram ricos em gordura, proteína e carboidratos. Suas receitas eram frequentemente intencionalmente carregadas de nutrientes para combater muitas das dificuldades e desafios que eram endêmicos à vida no Velho Oeste. Por outro lado, não eram só dificuldades, a comida também servia para celebrar e unir as pessoas. Em várias culturas, uma boa refeição era considerada uma ferramenta social para fortalecer laços comunitários. O pão ajoelhado navajo, conhecido como nitsatakoa, ganhou esse nome por sua aparência após o preparo. Era feito de milho, alimento básico dos navajo. Esse milho era moído antes de ser envolto em cascas de milho e então fervido ou assado. Com as pontas da casca dobradas ou encaixadas, o conjunto lembrava vagamente pernas de alguém ajoelhado. O pão ajoelhado ficava macio depois de cozido, mas geralmente também tinha uma camada externa crocante. O pão ajoelhado era usado como pagamento a curandeiros por serviços ou bênçãos e também podia ser oferecido aos anciãos da tribo.
Em alguns lugares, o pão ajoelhado também é conhecido como tamale navajo, mas esse não é um nome universalmente aceito. Pachofa era um prato feito de carne de porco, milho e água, que demandava horas de preparo. O pachofa, que podia ser conservado por mais de um mês, tinha a forma de uma sopa, que quase sempre era feita em grandes quantidades, pois normalmente era servida para reunir membros da comunidade Chickasaw para preparar o pachofa. O milho era quebrado e depois colocado em água fervente. A mistura então era mexida por horas e horas, permitindo que o milho amolecesse. Quando o milho estava parcialmente cozido, pedaços de carne de porco eram adicionados. Era fundamental evitar que o milho grudasse na panela, o que exigia pás específicas para isso. Pás de nogueira ou carvalho eram frequentemente passadas de geração em geração apenas para mexer. Panelas de pachofa, os Chickasaw e os Choctaw também às vezes participavam de um ritual de cura conhecido como Dança do Pachofa. Durante o ritual, um curandeiro dizia uma fórmula sobre a pessoa doente para expulsar a aflição. Enquanto alguns dançavam à tarde, a pachofa era servida aos dançarinos antes da segunda rodada de dança. Ato não é tanto uma refeição específica, mas sim um termo geral para ensopado, sopa e mingau. Dito isso, ato frequentemente incluía carne de caça, como coelhos, além de ensopados, sopas e mingaus. Normalmente incorporava vegetais como aipo, cebola e espinafre selvagem, além de abóbora, milho e batatas também. Quando as tribos nativo-americanas deixaram a caça e começaram a criar animais, passaram a consumir carne de cabras, vacas e ovelhas. O carneiro era preparado refogando a carne antes de colocá-la na água fervente. Após adicionar os vegetais, a mistura era cozida brevemente, então temperos e água eram acrescentados e o cozimento continuava. E quando finalmente era servido, geralmente vinha acompanhado de algum tipo de pão ou tortilha. O pão frito, também comum entre os navajo, tinha várias utilidades. Fazer datek nilgais era relativamente simples, basicamente envolvia misturar farinha, leite, água e gordura vegetal. Ou seja, o pão frito navajo era simplesmente uma massa sem fermento frita na panela. Após fritar a mistura dos dois lados, ela podia ser coberta com queijo, tomates, feijão ou legumes. De muitas maneiras, o pão frito navajo, servido dessa forma, se parecia com um taco. O pão frito era frequentemente servido com atu, a sopa citada antes, ou regado com mel para adoçar. Após serem realocadas para reservas com terras agrícolas ruins, as tribos nativo-americanas passaram a depender das rações do governo dos Estados Unidos. O pão frito era um dos poucos alimentos indígenas preparados com banha, farinha e outros suprimentos acessíveis aos nativo-americanos. O asna pode ser traduzido aproximadamente como qualquer coisa misturada. E o povo Sioux, formado pelos Lakota, Dakota e Nakota, acreditava tanto na importância nutricional quanto espiritual desse alimento. Segundo a lenda, Vasna, que consiste em uma mistura de carne seca, frutas e gordura, era a essência vital do povo Sioux. Devido ao seu alto valor calórico, o Vasna, que às vezes também é conhecido como pemmican, era altamente valorizado, porque podia manter guerreiros e caçadores ativos por vários dias seguidos. É como o Red Bull do Velho Oeste. Os nativos americanos faziam Vasna, misturando carne seca, geralmente boi, búfalo ou veado, com frutas secas. Era coberto com gordura derretida de rim ou banha e comido com colher ou mãos. O Vasna antes era guardado em bolsas ou bexigas, mas hoje é moldado em bolas, hambúrgueres ou quadrados para facilitar o transporte. Comum entre os Payampicacham da Califórnia, ou lucenos, como são chamados pelos espanhóis. Wi-Wish também era tradicionalmente associado aos povos Miwok, nativos da parte norte do estado. Wi-Wish era um ensopado feito de bolotas, que, como você provavelmente sabe, são nozes altamente nutritivas que caem dos carvalhos. Bem, talvez você não soubesse que elas são altamente nutritivas.
Com mais de 10 tipos de bolotas predominantes no norte da Califórnia, We Wish misturava diferentes sabores e fornecia gorduras, carboidratos, vitaminas e proteínas essenciais. O primeiro passo para fazer We Wish era coletar bolotas no outono. Depois, elas eram secas e guardadas até serem usadas na preparação do We Wish. A bolota era quebrada e as sementes eram retiradas das cascas. A pele delas era então removida e as sementes de bolota eram moídas até virar farinha. A farinha era misturada com água, lavada para tirar o amargor e cozida até virar mingau, pão ou ensopado. Quando o botânico e autor Charles F. Saunders viajou ao oeste americano no início do século XX, experimentou We Wish e relatou a experiência em seus escritos. De acordo com Saunders, o sabor é meio insosso, mas com um toque de noz que se torna bastante agradável. Saunders afirmou que, pela sua experiência com o We Wish, considera-o tão bom quanto um café da manhã comum, como mingau. No entanto, ele observou que creme, açúcar e uma pitada de sal são considerados acompanhamentos necessários pelos consumidores não indígenas do prato. We Wish era um dos vários pratos indígenas americanos feitos com bolotas, consumidas também por tribos como os Apache e Yavapai. De acordo com descobertas arqueológicas, membros das tribos Pueblo, no sudoeste americano, já bebiam uma cerveja à base de milho há cerca de 800 anos. Hoje, porém, Teeswing é mais ligado aos Apache, grupo distinto que teve amplo contato com os Pueblos. Da Testa, um membro dos Apache que estava com Jerônimo quando ele se rendeu em 1886, afirmou que o Teeswing era relativamente fácil de fazer. Segundo ela, basta moer o milho bem fino em uma pedra de moagem ou uma tati, acender uma grande fogueira e ferver a farinha por 20 minutos. Depois de cozido, você retira e espreme o bagaço separando os resíduos. Depois você joga fora os resíduos, pega o que sobrou, coloca em um pote e deixa fermentar com fermento por 24 horas. Da Testa, observou que a fermentação era mais lenta sem fermento. Ervas daninhas e raízes eram frequentemente adicionadas e a moagem podia ocorrer repetidas vezes. Outro tipo de Teeswing envolvia o uso da planta de mescal ou outros cactos, um processo que levava dias ou semanas de trituração, fervura e fermentação. Grande parte da literatura sobre os Apache menciona os bêbados de Teeswing. Porém, membros da sociedade Apache descartaram o papel desse álcool, considerando-o em grande parte um mito, pois o Teeswing tinha baixo teor alcoólico. Victor Randall, dos Apache Mescalero, certa vez comentou à historiadora Eva Ball que é preciso beber muito para ficar bêbado com Teeswing. Segundo Randall, a maioria dos chamados bêbados de Teeswing estava, na verdade, embriagada de tequila ou outras bebidas fortes. Pique, um pão de milho fino feito pelos Hopi, era semelhante ao pão de papel Navajo. Peck era feito usando milho azul ou vermelho, misturado com cinza e água. Apesar da massa ser geralmente grossa, o pique era bem fino e delicado. As mulheres pegavam a massa e a espalhavam numa pedra quente e plana. Após cozido, o pique podia ser dobrado, deixado plano ou enrolado e servido com vários alimentos. A arte de fazê-lo era aprendida pelas mulheres com anos de prática. E a pedra de pique ficava em um pequeno cômodo ou casa que geralmente era reservada para fazer pique, com música tocando. A nogueira era importante para os nativos americanos que utilizavam seu óleo tanto na culinária quanto como remédio. As nozes de nogueira podiam ser esmagadas e transformadas em uma bebida, mas também podiam ser fervidas, coadas e transformadas no que era chamado de leite de nogueira. Uma receita comum entre os Cherokee era o kanache, sopa de noz de nogueira. No início do outono, as mulheres recolhiam as nozes caídas e as secavam por semanas. A polpa das nozes era extraída, moída e formada em bolas. Depois de serem armazenadas por um tempo, as bolas eram adicionadas a um recipiente com água fervente. Após coar para retirar as cascas, as mulheres Cherokee adicionavam canjica e às vezes açúcar ou mel. O Vojap
era preparado com cerejas silvestres, farinha de raiz e açúcar, misturados, fervidos e engrossados conforme necessário. Considerado uma guloseima doce, o bojapi era comum entre as populações siucos, especialmente os Dakota e Lakota, que viviam em Dakota do Sul. O bojapi era consumido como pudim ou servido sobre pão frito. Apesar do sabor doce, o bojapi não era visto como sobremesa, mas como refeição tradicional. Também era guardado e servido em ocasiões especiais e encontros cerimoniais. O uso de cerejas silvestres na receita demonstrava a importância do ojapi. Essas mesmas frutas eram comuns em Huasna e eram valorizadas por suas propriedades medicinais. Durante os séculos XIV e XV, a área que hoje é o México era o lar de uma civilização próspera, conhecida como os Aztecas. Antes de ser derrubada pela coroa espanhola, através do conquistador Hernán Cortés, em 1521, essa complexa cultura mesoamericana desenvolveu uma culinária única, que ainda permanece popular. Então hoje, vamos dar uma olhada no que os aztecas comiam antes do contato com os europeus. Se você gosta de chocolate, agradeça aos aztecas, que contribuíram muito para seu desenvolvimento. Para os aztecas, o que eles chamavam de chacalá era considerado um alimento dos deuses, que, para ser justo, é como a maioria das pessoas ainda o considera hoje em dia. Só para esclarecer, o chacalá, como faziam os aztecas, era bem diferente do chocolate atual. Para começar, ele não era doce, também não era moldado em barras. Na verdade, não era realmente moldado em nada. Os aztecas preparavam uma bebida com a semente do cacau, em vez de criar o doce sólido atual. Os efeitos dessa bebida foram detalhados no Códice Florentino, uma obra do século XVI, escrita por Bernardino de Sahagún, um monge espanhol que vivia na Mesoamérica. De acordo com ele, beber muito cacau deixava a pessoa bêbada, tonta, confusa, doente e, nas palavras dele, perturbada. Em outras palavras, uma típica noite de sexta-feira, né? Apesar de especulações ao longo dos anos, historiadores não sabem ao certo o que tornava a bebida intoxicante. Sabe-se que a árvore do cacau tinha significado religioso para os aztecas e a bebida era usada em rituais. A dieta azteca incorporava muitos alimentos, mas girava principalmente em torno do consumo de milho, ou o que hoje conhecemos como milho. Um exemplo bem conhecido de como o milho foi incorporado à dieta azteca é a agora mundialmente famosa tortilha. As tortilhas daquela época já eram variadas em tamanho, forma e função, assim como hoje. Todos no Império Azteca, de qualquer classe social, as consumiam. A farinha usada pelos aztecas para fazer tortilhas vinha do milho, que passava por um processo chamado nixtamalização. Os grãos eram fervidos em água e cinzas de madeira de zimbro. Depois, eram deixados de molho durante a noite até que a parte externa dura de cada grão se soltasse. O milho restante, então, era moído até virar farinha. O Códice Florentino detalha as várias opções de tortilhas oferecidas pelos vendedores de comida em Tenochtitlan, segundo o próprio códice. O vendedor de comida oferece tortilhas dobradas, grossas e rústicas. Ele vende tortilhas com ovos de peru, tortilhas feitas com mel, tortilhas prensadas, tortilhas em forma de luva, tortilhas simples, tortilhas sortidas, tortilhas assadas, tortilhas doces, tortilhas de sementes de amaranto, tortillas de abóbora, tortillas de milho verde, tortillas en forma de tijolo, tortillas de tuna, cacto, tortillas velhas quebradas e esfareladas, tortillas frías, tortillas tostadas, tortillas secas e tortillas fedidas. O cardápio parece apetitoso, exceto talvez pelas tortilhas fedidas. Depende do cheiro e isso faz diferença. O amaranto tinha valor religioso para os aztecas, e suas sementes e folhas eram usadas na culinária. As sementes de amaranto eram cozidas, misturadas com agave para formar uma massa, ou usadas em outros pratos. Entre nobres, eram preparadas em tamales, principalmente em festivais. Durante essas celebrações, até mesmo os plebeus podiam ter acesso a essas iguarias. O Códice Florentino descreve a preparação de tamales de flores, de milho, com sementes de amaranto moídas e cerejas,
além de tamales recheados com folhas de amaranto. Alguém mais acha que Bernardino Seguin gostava de comida mexicana? Mesmo em um império de comida abundante, os ricos ainda tinham acesso a mais que os demais. As classes altas no Império Azteca apreciavam molhos saborosos, ensopados e caçarolas. O Códice Florentino descreve uma caçarola em particular, devorada pelos senhores, como uma espécie de caçarola de aves, feita ao modo deles. Com pimenta vermelha, tomates e sementes de abóbora moídas, um prato que hoje é chamado de pipián, também conhecido como pepián. Esse prato é atualmente um ensopado guatemalteco por excelência. Embora tenha evoluído ao longo dos séculos, o prato mantém muitas características originais. Normalmente, ele é servido com um tipo de carne, embora também existam receitas para uma versão com 3 tipos de carne. Sempre contém legumes e frutas como pera, abóbora, cenoura, batata e milho na espiga. E o senso comum é que ele deve ser espesso e rico, com uma abundância de especiarias torradas misturadas. Evidências mostram que as árvores de abacate eram cultivadas nas Américas já em 750 a.C. E o guacamole, ou molho de abacate, é basicamente uma versão muito antiga do guacamole. Na verdade, foram os espanhóis que transformaram a palavra aguacate em aguacate, que eventualmente evoluiu para abacate. Enquanto isso, o termo guacamole foi lentamente transformado na palavra guacamole. Os astecas pré-colombianos provavelmente comiam abacates amassados com tomates e coentro. Os espanhóis levaram a receita para a Europa e fizeram adaptações, originando a versão moderna do prato. Ainda assim, não difere muito do que os astecas apreciavam. Um historiador sugeriu com certa nostalgia que enrolado em tortilha de milho fresca ou em um chip de tortilha, um guacamole poderia evocar, ainda que vagamente, o sabor de Tenochtitlan. A terra ao redor de Tenochtitlan era pantanosa e lamacenta, e os astecas tiraram total proveito agrícola dessa situação. Eles construíram ilhas agrícolas artificiais chamadas chinampas, feitas acumulando lama do fundo de lagos e pântanos. Construíram canais ao redor das chinampas para acessá-las e manter a água circulando. Os astecas também aproveitavam os lagos próximos para ampliar suas fontes de alimento. Eles se banqueteavam com rãs, insetos aquáticos e camarões de lago, mas também não hesitavam em comer ovos e larvas tanto de insetos quanto de anfíbios. Na verdade, uma das iguarias deles era o axolote, uma salamandra em fase larval. Segundo o Códice Florentino, essas criaturas do lago podiam ser preparadas de diversas formas. Tamales de rã, rã com grãos de milho, axolote com grãos de milho, axolote, tamales, girinos com grãos de milho, e isso é só para citar alguns. Na verdade, foram os povos pré-astecas que viveram na região que hoje é o México entre 800 a.C. e 200 a.C. que foram os primeiros a domesticar perus. Os primeiros adeptos consumiam carne e ovos da ave por proteína e usavam penas para decoração. Descendentes mesoamericanos mantiveram a tradição e os perus atuais existem graças a essas práticas. Esses perus domesticados serviam de alimento, assim como seus parentes selvagens, que eram menores e menos carnudos. Algumas dessas carnes alternativas, das quais os astecas também se alimentavam, vinham de veados, queixadas, coelhos, lebres, camundongos, tatus, cobras, tucutucos, gambás e iguanas. Esses animais, após capturados, eram engordados em cativeiro até o consumo. Tequetátel, que significa esterco de pedra na língua asteca, o náhuatl, é um pouco mais apetitoso do que o nome pode sugerir. Na verdade, é uma alga comestível que os astecas coletavam com ferramentas como redes e pás. Depois de recolhida, era seca ao sol. Depois de seca, a tequetátel era moldada em bolos, seca novamente e então usada para fazer tortilhas. Segundo Dias del Castillo, um dos primeiros espanhóis em Tenochtitlan, havia vendedores de peixe e outros produtos. Pequenos pães eram feitos de um lodo retirado do grande lago, engrossado e transformado em pães com sabor de queijo. Um escritor posterior também comparou o sabor deles ao queijo,
exceto que achou menos agradável e com um certo gosto de lama. Conhecido como cogumelo do milho, carvão do milho ou trufas mexicanas, o Huitlacoche é um fungo que atualmente é considerado uma iguaria gourmet. Em náhuatl, a palavra Huitlacoche se traduz como excrescência adormecida. Isso porque o fungo afeta o crescimento dos grãos de milho, essencialmente fazendo com que eles adormeçam. Isso parece algo ruim. Os astecas passaram a ver esse efeito como uma bênção disfarçada, pois conseguiam se sustentar com o fungo que destruía o milho. Essa é uma visão otimista sobre o fungo. Ao preparar o Huitlacoche, especialistas dizem que o fungo jovem e branco é bom cru, já o envelhecido e preto é melhor cozido. Como outros povos, os astecas gostavam de beber. Na verdade, para essa antiga cultura mesoamericana, beber era muito mais do que apenas recreativo, era cerimonial e ritualístico. Acti, ou pulque, era uma bebida fermentada feita da seiva doce do agave. Os astecas chamavam essa planta de maguey, e ela está associada à deusa do pulque, Maya Ruel. A bebida era consumida em vários rituais, muitas vezes em recipientes elaborados. Era consumida por sacerdotes e vítimas de sacrifício antes das cerimônias e usada pela nobreza para celebrar vitórias. Os astecas também tinham várias regras e diretrizes para o consumo e a produção dessa bebida. Por exemplo, no caso dos plebeus, apenas os idosos e as mulheres grávidas podiam participar. Quem preparava a bebida precisava evitar sexo, pois se acreditava que prejudicava o processo. Apesar de sua importância cultural para os astecas, acredita-se que a bebida é anterior a essa cultura. A sociedade asteca era muito estratificada. A realeza comia alimentos ricos e carnes, enquanto as classes baixas tinham dietas quase só vegetarianas. Um exemplo disso é o pinole, palavra nahuatl, para farinha de milho. O pinole simbolizava a vida itinerante dos astecas mais pobres ou contratados. Essa refeição simples de milho moído e torrado era fácil de conservar, permitindo que viajantes ou guerreiros a levassem como alimento rápido e prático. Embora pouco saboroso, o pinole podia ser misturado com água e ingredientes como cacau para ficar mais agradável. Esse tipo de refeição instantânea, chamada etole, era popular entre os astecas mais pobres. Considere-as como as refeições prontas de micro-ondas da Mesoamérica Antiga. Colonizar e explorar o Velho Oeste era uma tarefa difícil. Pioneiros do Oeste precisavam de engenhosidade e criatividade para sobreviver ao colonizar a fronteira. Eles enfrentaram jornadas longas e difíceis, sem garantia de suprimentos até o destino final, precisando ser criativos. No sentido culinário, a cozinha dos pioneiros pode parecer estranha para nós hoje em dia. Mas os colonizadores não tinham escolha a não ser usar o que tinham para sobreviver e improvisar quando necessário. Hoje, vamos conferir o cardápio de comidas estranhas dos pioneiros no Velho Oeste. Todos adoram sobremesas de gelatina, não é? Coloque minhas coisas nela de novo. Os pioneiros também gostavam. Infelizmente, ninguém inventaria a gelatina até 1897, então eles improvisavam fazendo gelatina de pé de bezerro. Era uma sobremesa barata e fácil de preparar. A receita é simples, basta misturar alguns ovos, limão, açúcar e especiarias. Não esqueça de ferver pés de bezerro para fazer a gelatina. Após esfriar, misture a gelatina com ovo e açúcar. Bata e terá uma iguaria do Velho Oeste. Cozinheiros do Velho Oeste inovaram, incluindo vinho branco, temperos e claras de ovo na receita. Um livro de receitas de Virgínia sugere esmagar e adicionar as cascas de ovos à mistura. A receita mais detalhada, no entanto, veio do livro Home Cookery, uma coleção de receitas testadas, tanto estrangeiras quanto nacionais, de Sra. J. Chadwick, em 1853. Ferva 4 pés em um galão de água até reduzir a 2/4, coe e deixe descansar à noite. Retire a gordura e adicione à gelatina uma pinta de vinho, o suco de 4 limões e as claras de 8 ovos. Misture tudo muito bem e adoce a gosto. Ferva por 30 minutos, retire a espuma e escorra em saco de flanela.
Se escorrer em fio contínuo, passe pelo saco várias vezes até sair só em gotas rápidas. Igualzinho ao que minha mãe fazia, a versão doce do pé de vitela. Gelatina era popular no Velho Oeste, mas versões salgadas do prato, chamadas picha, existiam muito antes dos tempos da fronteira. A sobremesa raramente é citada hoje, mas pacha ainda pode ser encomendada na 2ª Avenue Deli de Nova York e em uma delicatessen kosher em Miami. Nem sempre foi possível começar o dia com uma xícara do mais delicado café torrado escuro. No Velho Oeste, o café era raro na fronteira americana, então os pioneiros usavam muitos substitutos quando não havia o original. Desde raízes de chicória até bolotas, tudo podia ser moído e usado como substituto do café. Os pioneiros criaram uma das alternativas mais criativas ao café usando batata doce. Eles descascavam, cozinhavam, amassavam e secavam a batata doce antes de formar pequenos bolos. Misturavam os bolos com farinha de centeio, secavam no forno e moíam até virar pó. A batata doce não era o substituto ideal do café, mas a bebida tinha alguns fãs. Uma receita de dezembro de 1861 do jornal The Albany Patriot, da Geórgia, recomenda misturar o pó com um pouco de café. Descasque as batatas, corte em fatias finas, seque ao ar ou no fogão, depois pique em pedaços pequenos para moer no moedor de café. 2 colheres cheias de café moído e 3 ou 4 de batata moída rendem 8 ou 9 xícaras de café claro, puro e saboroso. Talvez o melhor de acordar no Velho Oeste fosse ter batata doce na xícara. A maioria de nós costuma jantar carne ou frango assado. Hoje, dificilmente pensaríamos em comer Pepe Le Pew, mesmo com sua insistência curiosa. Mas os pioneiros não tinham muita escolha nessa questão. Muitos pioneiros sobreviveram comendo o que encontravam, capturavam ou caçavam na natureza. Gambás vivem em diversos habitats nos Estados Unidos, Canadá e México, então era questão de tempo até essas criaturas fedorentas se meterem em apuros. Literalmente, os gambás oferecem uma quantidade surpreendentemente razoável de carne, embora não tanto quanto uma ovelha ou um porco. Um antigo livro de receitas dos pioneiros ensina a assar gambá e alerta para remover as glândulas de cheiro antes. O gambá, se você não sabe, fica melhor com cenouras. Você dificilmente verá gambá assado em restaurantes hoje, mas isso não impediu que fosse experimentado. Segundo uma edição de 1959 da revista Boys Life, a carne é clara, bem temperada e tem sabor superior ao de guaxinim ou gambá de orelha preta. Acho que William Howard Taft não gostou do nosso vídeo. Os pioneiros eram muito criativos ao fazer sobremesas, especialmente torta de limão. Embora tentativas de cultivo tenham ocorrido na Califórnia em 1700, os limões só se tornaram comuns no Oeste no final do século XIX. Para driblar a escassez, os pioneiros novamente fizeram substituições. Em suas receitas, eles aproveitaram as folhas do azedinha, uma pequena planta florida da mesma família do trigo sarraceno. A azedinha nativa da região era mais fácil de achar que limões. Cozinheiros rasgavam as folhas e assavam em torta, dando sabor ácido delicioso à massa. Não é torta de limão com merengue, mas quebra o galho numa emergência. Nada se compara ao sabor fresco e ácido. Produtos como maçãs nem sempre eram fáceis de encontrar no Velho Oeste. Pioneiros às vezes usavam vinagre de maçã para dar sabor às sobremesas. Usado como remédio, produto de limpeza ou para dar sabor à torta, o vinagre de maçã era útil durante aquele período. O sabor ácido de maçã ou cítrico da torta de vinagre lembrava o de uma torta comum. Para agradar viajantes nas trilhas de carroça, ela ainda é feita em cozinhas modernas. Martha Stewart até tem uma receita para essa deliciosa torta dos pioneiros. Ela leva bastante farinha, vinagre, açúcar, especiarias e manteiga, em vez da banha usada pelos pioneiros. Após um dia de trabalho duro na fronteira oeste, nada melhor que uma tigela do seu ensopado favorito.
Apesar do nome curioso, o ensopado filho da mãe reflete a atitude dos pioneiros de evitar desperdícios. Era também uma forma eficiente de aproveitar partes do novilho jovem difíceis de conservar. O ensopado filho da mãe era uma mistura de carne magra de boi, vitela, fígado e coração, tutano, miúdos e cérebro, tudo picado em pedaços pequenos e fervido. Depois, os pioneiros usavam sal, pimenta e molho picante para realçar o sabor. Era um prato prático de vaqueiro, quando toda a comida era importante, mas dificilmente seria desejado em kits de refeição atuais. Assim como café e produtos frescos, a farinha tradicional nem sempre estava disponível aos pioneiros. Em vez disso, eles recorriam a ingredientes como milho e bolotas para fazer pão. A ideia de usar bolotas moídas como farinha não era novidade, mas elas eram abundantes no Oeste e serviam como um excelente substituto. Para fazer a farinha, era preciso torrar as bolotas para tirar o amargor e depois moê-las até obter uma farinha fina. Os pioneiros podiam usar a farinha de bolota com outros ingredientes para fazer pão, ou praticamente qualquer outro produto assado que exigisse farinha. No Velho Oeste, cada um tinha seu jeito de capturar e preparar comida. Comendo do Lado Selvagem, livro de receitas de caça, reuniu várias receitas saborosas desses métodos. Uma delas era o queijo de cabeça de urso. Apesar do nome enganoso, queijo de cabeça não é queijo. É um prato cuidadosamente preparado com carne da cabeça e rosto do animal. A carne fica na salmoura à noite, é enxaguada e depois fervida. Depois é picada, temperada e resfriada em uma forma ou panela. Algumas receitas de queijo de cabeça usam gelatina salgada chamada aspic. Depois disso, basta fatiar e comer. O tamanho de um urso significava que ele fornecia uma quantidade significativa de carne para as famílias pioneiras. Fazer queijo de cabeça permitia aproveitar todo o animal e garantir comida extra para viagens longas. Se quiser comer queijo de cabeça, ou brawn como dizem os britânicos, hoje basta ir ao supermercado mais próximo. Seguindo a tradição do queijo de cabeça, as ostras do campo ou das montanhas são um prato infame do oeste americano, conhecido como ostras das montanhas rochosas ou caviar de cowboy. Esse prato é feito com testículos. Diga a eles por que os seus são tão saborosos. Bem, o segredo é que você tem que cortá-los bem lá em cima. Testículos de bezerro que são descascados e fritos. No Velho Oeste, os cowboys e fazendeiros experimentavam diferentes cortes de carne em busca de comida barata. Descobriram que cozinhar e comer essa parte do touro era muito saboroso. Os cowboys viam isso como iguaria e costumavam descascar, empanar e fritar na hora. Atualmente, ostras das montanhas rochosas são encontradas em festivais, restaurantes e bares, geralmente como aperitivo. Busca uma alternativa econômica ao caldo de carne? Por que não fazer receitas de chá de carne para aproveitar o líquido? Datado do século XVIII, o chá de carne foi útil para os pioneiros. Eles preparavam o chá fervendo tiras de carne salgada, coavam e serviam quente. Era usado como suplemento para pessoas de constituição fraca. Os pioneiros às vezes usavam chá de carne para aumentar o apetite e como remédio para doenças. Chá de carne é exatamente o que o médico receitou. O preparo do chá não se restringia à carne bovina. Carneiro, frango e vegetais eram boas opções na falta de carne bovina. Como muitos outros animais, os pioneiros caçavam ou armavam armadilhas para conseguir comida. Os lebres eram parte integrante da dieta dos pioneiros. Eram abundantes e fáceis de capturar, tornando-se uma refeição rápida e substanciosa. A carne de lebre, magra, podia ser assada como outras e era uma valiosa fonte de alimento no Velho Oeste. Mas, como qualquer fast food, viver só de carne de lebre era um problema para os primeiros colonos. Intoxicação por carne de lebre. Conhecida como intoxicação por proteína, a condição vem de uma dieta rica em proteínas e pobre em outros nutrientes. Ela simula fome extrema, mesmo recebendo calorias suficientes ao comer carne de lebre. A carne de lebre, por ser magra, causava essa condição em alguns colonos.
Mesmo assim, eles consumiam outros animais, e o coelho ainda é comum em algumas regiões hoje. Antes da refrigeração moderna, transportar carne fresca era difícil e valioso para os colonos do Velho Oeste. Ela quebrava nas viagens de carroça, forçando os colonos a caçar sempre. Veados e búfalos nem sempre eram comuns em certas áreas, mas esquilos quase sempre eram. Esquilos passaram a ser uma alternativa de carne fresca quando o búfalo não era viável. Os caçadores arrancavam a casca de um galho embaixo do esquilo, fazendo com que eles caíssem da árvore. Depois, os caçadores tentavam atirar nos esquilos sem danificar as pequenas quantidades de carne em seus corpos. Vocês querem fritos ou ensopados? Fritos, música tocando. Até os cowboys gostavam de fazer um lanche rápido de vez em quando. Carne frita era o lanche reforçado perfeito e às vezes até janta. Era fácil de preparar. Carne seca cozida com leite, manteiga e farinha, servida em torradas. E por causa dos seus ingredientes, o prato era razoavelmente mais nutritivo do que algumas das outras comidas da época. Além disso, os ingredientes eram fáceis de transportar, pois só o leite era perecível. Receitas modernas incluem cebolas salteadas ou ervilhas e servem com batata assada. Carne frita pode ser feita com carne seca fatiada e molho. Nas Forças Armadas, a carne frita também é chamada de sauce ou esh'a, servida sobre torrada. Pão e biscoitos eram tão essenciais nas refeições dos pioneiros quanto são hoje. Fornos normalmente não estavam disponíveis na trilha, então os colonos preparavam esses clássicos carboidratos em uma frigideira. O resultado era o pão de frigideira, chamado bannock, diferente do pão atual. O pão de frigideira é versátil e fácil de fazer. Usando farinha, fermento em pó, sal e água, os pioneiros utilizavam farinha integral, resultando em um pão mais denso e substancioso. Isso era bom, pois a comida deles precisava durar bastante tempo. Embora possa parecer estranho a princípio, os habitantes da América, na era da Revolução, frequentemente usavam a comida para expressar sua raiva contra os britânicos. Dos motins do chá aos do café, americanos usaram comida para afirmar sua independência. Pratos e ingredientes britânicos eram rejeitados e trocados por opções locais. Hoje, veremos alguns alimentos consumidos pelos americanos na Guerra da Independência. Durante a Revolução, a comida era tão valiosa que os americanos aproveitavam todas as partes do animal, inclusive o sangue. Veja, por exemplo, a receita de pudim de sangue de um livro de receitas de 1805 de Hannah Glass. As instruções pedem para misturar fubá com leite fervido ou, na falta dele, água. Depois, o sangue é adicionado e tudo é misturado com cuidado. Por fim, Glass sugere adicionar um xarope de melaço chamado treacle e um pouco de banha de porco para garantir. Cozinheiros eram orientados a ferver o pudim de sangue por até 7 horas antes de servir. Quando dissemos que os americanos na Revolução usavam todo o animal, estávamos falando sério. Por exemplo, Joseph Plum Martin, soldado raso de Connecticut, registrou alguns dos alimentos mais incomuns que comeu na guerra. Por exemplo, em uma ocasião, ele cozinhou o fígado de um boi velho. Parecia boa ideia na época, mas não era. Martin diz que a carne lhe causou forte dor de estômago. Após tomar um remédio, Martin disse ter eliminado pedaços duros de fígado como balas de chumbo de um canhão, algo horrível de todas as formas. Você pensaria que um incidente desses deixaria Martin mais exigente com a comida, mas não foi o caso para aquele soldado de Connecticut. Martin parecia gostar especialmente de pedaços que, mesmo então, outros achavam indesejáveis. Seus diários mostram isso, registrando, entre outras coisas, que ele comeu a cabeça de uma ovelha para não desperdiçar e o baço de um boi que o fez vomitar. Como qualquer um que já assistiu Hamilton pode dizer, assim que a Revolução Americana terminou, Thomas Jefferson foi para a Boa França. Enquanto estava lá, o pai fundador americano pode ter experimentado pela primeira vez
algo comum para nós: sorvete. Sim, desde que experimentou, a sobremesa virou uma de suas favoritas. Com Jefferson, foi o primeiro americano a criar e popularizar sua própria receita. Como presidente dos Estados Unidos, Jefferson serviu sorvete em pelo menos 6 ocasiões. Manasseh Cutler, congressista de Massachusetts, apresentado ao sorvete por Jefferson, descreveu a experiência: sorvete muito bom. Crosta seca e esfarelada em finas lascas. Parece a avaliação de um homem das cavernas. Sorvete muito bom, crosta totalmente seca, esfarelada em finas lascas. Outro convidado da Casa Branca ficou impressionado com as bolas de material congelado envoltas em massa quente, mostrando um contraste curioso, como se o gelo saísse do forno. A receita do bolo de fogo incluía água, farinha e nada mais. Se isso não parece muito apetitoso para você, bem, também não parecia para os soldados revolucionários. Na verdade, eles só comiam bolo de fogo quando realmente precisavam. No entanto, a escassez de rações durante o inverno de George Washington em Valley Forge fez com que muitos soldados não tivessem outra opção a não ser prepará-lo. Eles misturavam suas rações de farinha com água e depois assavam em uma panela de ferro. Como não havia fermento envolvido, o bolo ficava denso e praticamente sem sabor. Se isso parecia entediante, havia como inovar. Larvas e gorgulhos costumavam infestar a farinha. Como basicamente não havia nada que pudesse ser feito a respeito, os homens simplesmente cozinhavam junto com a farinha. Bem, pelo menos isso acrescentava um pouco de proteína à refeição. Se nunca provou, qualquer um da Filadélfia dirá como essa mistura de carne é boa. Popularizado pelos holandeses da Pensilvânia, o scrapple era feito das sobras do porco. Isso mesmo, é a versão revolucionária americana do McRib. Uma receita que remonta ao período colonial pedia o uso da cabeça do porco, dos pés e de qualquer pedaço que sobrasse depois de fazer a carne de linguiça. Mas alguém está com água na boca? As partes deviam ser jogadas em uma panela com sal e fervidas até ficarem macias o suficiente para permitir a remoção dos ossos. Os americanos costumavam temperar a carne com sal, pimenta e engrossar com farinha de milho, tornando-a parecida com um mingau. Depois de cozido, o chefe deveria fatiar o scrapple e então fritá-lo em banha quente. Scrapple, feito com as melhores coisas do mundo. Abóboras eram alimentos do Novo Mundo, e americanos da era revolucionária tinham várias formas de usá-las na culinária. Uma das mais populares era a torta de abóbora, ainda muito apreciada atualmente. No livro de receitas de Hannah Glass, de 1805, ela detalha como os pais fundadores preparavam e comiam sua própria torta de abóbora. Segundo Hannah Glass, o cozinheiro deve descascar e cozinhar a abóbora até amolecer. A receita então pedia 1 litro de abóbora, 1 copo de água de rosas, 1 litro de leite e 1 copo de vinho de Málaga. Depois disso, a receita era finalizada com meio quilo de manteiga, açúcar, sal, 7 ovos e uma pitada de noz moscada. Como muitos, George Washington gostava de beber ocasionalmente e poucos meses após o início da Guerra Revolucionária, fez estoque de vinho Madeira. Esse vinho, importado da colônia portuguesa da Madeira, podia ter conhaque ou outros adoçantes, conforme a variedade. George Washington, prevendo um conflito longo, encomendou 1.900 garrafas da bebida. Não era o único pai fundador que apreciava isso. Em 1760, João Hancock declarou menos vinho Madeira do que importou para protestar contra impostos britânicos, causando uma revolta em Boston. No primeiro Congresso Continental, delegados beberam vinho Madeira durante debates sobre independência e Thomas Jefferson brindou com Madeira ao assinar a declaração. Apesar de não haver uma Starbucks em cada esquina, o café já era muito popular na Revolução Americana. Quando Thomas Boylston aumentou o preço do café ao estocá-lo, cerca de 100 mulheres marcharam até seu armazém e iniciaram um motim. O motim aconteceu em 24 de julho de 1777.
De acordo com Abigail Adams, pelo menos 100 mulheres reunidas com um carrinho e caminhões marcharam até o armazém e exigiram as chaves, que Boylston se recusou a entregar. Foi então que tudo ficou feio e agressivo. "Não negue café às pessoas", relata Adams. Uma das mulheres o agarrou pelo pescoço e o jogou em um carrinho. Sem saída, ele entregou as chaves. Elas libertaram o carrinho e abriram o armazém. O café foi retirado, carregado em caminhões e levado. Isso parece razoável para quem gosta de café. Exceto se você for a Oprah, pão pode não ser empolgante, mas para as forças continentais famintas de 1777 foi uma salvação. As tropas em Valley Forge pediram comida, mas o Congresso enviou apenas um padeiro, Cristóvão Ludwig. Mas Ludwig não era só um padeiro. Seu cargo oficial era superintendente dos padeiros e diretor de panificação no Grande Exército dos Estados Unidos. Tenho que admitir, esse é o melhor título de LinkedIn. O Congresso propôs a Ludwig assar 1 libra de pão para cada libra de farinha, permitindo que vendesse o excedente e ficasse com o dinheiro. Mas ele recusou. Ele afirmou ao Congresso que já possuía dinheiro suficiente e não queria lucrar com um conflito. Em vez disso, ele insistiu que forneceria 135 libras de pão para cada 100 libras de farinha que colocassem em suas mãos. Uma atitude muito nobre. Produzido a partir do melaço fermentado, subproduto das plantações de açúcar do Caribe, o rum tem longa história nas Américas. Inicialmente, era enviado para as colônias britânicas, mas na Revolução Americana, os colonos já destilavam o próprio. Só a Nova Inglaterra tinha mais de 150 destilarias de rum. Os americanos revolucionários gostavam tanto de rum que, na época da guerra, o consumo da bebida chegava às impressionantes 4 galões por pessoa por ano. Sendo em sua maioria ex-britânicos, os colonos americanos apreciavam muitos alimentos britânicos. No entanto, eles também não tinham objeção em adotar novos alimentos que eram cultivados na América do Norte. Hannah Glass incluiu várias receitas em seu livro, descritas como adaptadas ao estilo culinário americano. Uma das receitas era de torta de cranberry. Glass recomendava cozinhar os cranberries até virar geleia, adicionar açúcar mascavo e assar com manteiga e farinha. Como a maioria dos soldados em guerras, as forças americanas na Revolução recebiam rações diárias para se manter. As rações geralmente tinham 1 libra de carne, bovina, porco ou peixe salgado, e 1 libra de farinha por dia para cada soldado. As tropas recebiam ervilhas ou feijão, um pouco de leite e geralmente pequenas quantidades de arroz, milho e melaço. No entanto, isso ocorria em condições ideais, e a guerra geralmente está longe disso. Na verdade, as tropas muitas vezes não recebiam as rações completas, e quando estavam em marcha, o leite fresco era especialmente difícil de encontrar. No rigoroso inverno de 1777, em Valley Forge, várias provisões foram ajustadas pela escassez e muitos soldados ficaram sem. Como a maioria era britânica, os americanos nas colônias gostavam muito de chá. Quando o parlamento reprimiu os contrabandistas, os colonos não reagiram bem. Eles jogaram o chá no porto de Boston em um evento que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. No entanto, uma vez que a Revolução começou, muitos americanos passaram a rejeitar a ideia de beber chá britânico como uma questão de patriotismo. Lealistas britânicos que ainda apreciavam a bebida eram frequentemente criticados por vizinhos revolucionários, o que provavelmente prejudicava as vendas. Muitos americanos que juraram parar de beber chá passaram a tomar café, enquanto outros optaram por chá de folha de framboesa ou outras ervas cultivadas na América. Os americanos eram revolucionários e criadores de tendências. Poucos anos após os colonos ingleses conquistarem a independência, seus aliados franceses fizeram uma pequena revolução. Em Boston, a Revolução Francesa foi celebrada com um banquete, onde penduraram uma placa escrita
oferta de paz, a liberdade e igualdade, no pescoço de um boi e o levaram à Praça da Liberdade. Lá, o boi foi cortado e servido junto com peru, ponche e 1.600 pães. Viva a Revolução! De fato, nos anos após a Segunda Guerra Mundial, os hábitos do dia a dia dos americanos mudaram devido a novas inovações e tecnologias. As famílias, nos anos 1950, queriam que tudo fosse prático e farto, e alguns dos pratos que faziam parte da dieta americana refletiam essas novas prioridades. Então, hoje, vamos dar uma olhada no que as famílias nucleares comiam na era pós-guerra nos Estados Unidos. Para uma geração, poucas coisas são mais americanas que bolo de carne. O prato, não o cantor de Paradise by the Dashboard Light. O bolo de carne, originário da Europa do século V, foi introduzido nos Estados Unidos como café da manhã na década de 1870. Depois disso, levou mais 20 anos para ele conquistar espaço na culinária americana, à medida que o processamento industrial de carne se popularizou durante a Depressão. Na Segunda Guerra Mundial, as famílias americanas aproveitavam ao máximo a carne disponível, misturando-a com pão ralado, cereal e ovos. Após a Segunda Guerra Mundial, o bolo de carne virou um dos favoritos das famílias do país. Tanto que havia 70 receitas diferentes para o prato no livro de Doyne Nickerson, 365 maneiras de cozinhar hambúrguer. Mães americanas faziam bolo de carne para economizar e as famílias aproveitavam esse prato coberto de ketchup. Hoje, alguns restaurantes oferecem bolo de carne como nostalgia para quem sente falta desse prato tradicional. Já ouviu alguém dizer que algo é a melhor coisa desde o pão fatiado? Bem, na verdade, o pão fatiado foi inventado em 1928 e o primeiro pão fatiado comercialmente disponível foi o Wonder Bread. A Taggart Baking Company começou a comercializar o Wonder Bread como um produto econômico e nutritivo em 1921 e eles começaram a fatiá-lo em 1930. Na década de 1950, esse pão branqueado, carregado de açúcar e pesando 15 libras, se tornou o pão fatiado mais vendido nas prateleiras dos supermercados. Ele era muito popular entre os consumidores. Durante as décadas de 1950 e 60, o americano médio consumia um pão por semana e obtinha quase 30% da sua ingestão calórica diária dele. Nos anos 80, o domínio do pão Wonder na cozinha americana foi desafiado pela preferência por pães artesanais, mas ele não sumiu totalmente. O pão Wonder ainda está à venda, embora não seja tão popular quanto o pão de trigo, preferido dos americanos. Quem cresceu nos anos 50 ou 60 provavelmente comia muitos sanduíches de pasta de amendoim com geleia, combinação popular desde o início do século XX. O sanduíche ganhou popularidade na Segunda Guerra Mundial, integrando os cardápios de racionamento. Quando os soldados voltaram para casa, trouxeram o sanduíche com eles e passaram para seus filhos. A partir daí, sua popularidade só aumentou. Em seu auge, o sanduíche era consumido em casa, no trabalho, nas cantinas das escolas e em acampamentos. Sanduíches de pasta de amendoim com geleia eram ideais na América pós-Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres entravam no mercado de trabalho. Os PB e J eram fáceis de fazer e uniam gerações. Em 1911, a Procter & Gamble lançou a gordura vegetal Crisco como uma alternativa saudável à banha. E na década de 1950, ela já estava praticamente em todas as despensas dos lares americanos. O Crisco, feito de óleo de semente de algodão parcialmente hidrogenado, deixava massas mais folhadas e frituras mais crocantes. Durante meados do século XX, o Crisco se tornou cada vez mais popular como alternativa a outras gorduras. Por volta de 1950, defensores da saúde começaram a alertar sobre os perigos das gorduras saturadas e, preocupadas com a saúde, muitas famílias passaram a usar Crisco. Uma gordura vegetal considerada tão boa quanto a animal e menos prejudicial à saúde parecia ideal. Mas, nos anos 1990, descobriu-se que não era verdade.
pesquisas revelaram que a gordura trans, presente em produtos como o Crisco, era mais prejudicial à saúde do que outras gorduras, revertendo rapidamente essa tendência. Porém, o produto não foi totalmente extinto. O Crisco ainda está nas prateleiras das lojas hoje em dia, mas tem uma fórmula diferente daquela dos anos 1950. Em 1949, os irmãos Alberto e Meyer Bernstein criaram a empresa. A Frozen Dinners, incorporada, passou a servir refeições completas em bandejas de alumínio em Pittsburgh, fazendo sucesso imediato. Em menos de um ano, a empresa vendeu mais de 400 mil refeições congeladas. Em 5 anos, os irmãos mudaram o nome do negócio para Quaker State Food Corporation e já haviam vendido mais de 2,5 milhões de refeições. No entanto, só em 1953, quando Swanson começou a vender e anunciar suas próprias refeições pré-embaladas, é que a refeição congelada ficou conhecida como TV Dinner e se tornou uma das refeições mais emblemáticas dos anos 1950. Só em 1954, a Swanson vendeu impressionantes 25 milhões de TV Dinners. As refeições atraíam famílias por serem práticas, baratas e razoáveis. É claro que ajudou o fato de a televisão estar se tornando a próxima grande novidade na mesma época e os TV Dinners permitiam que as famílias comessem enquanto assistiam aos seus programas favoritos. As caçarolas eram pratos práticos que mostravam a engenhosidade da sociedade americana do pós-Segunda Guerra Mundial. Eram fáceis de preparar, baratas e alimentavam toda uma família. Os dias de cozinhar do zero tinham acabado. Graças à tecnologia alimentar, as donas de casa podiam misturar sopa, macarrão, atum e aipo em uma travessa e assar em menos de 1 hora, preparando assim o jantar. Na década de 1950, a caçarola atingiu um novo nível de popularidade, já que as marcas promoviam seus alimentos oferecendo receitas fáceis que qualquer pessoa, mesmo aquelas sem habilidades culinárias, superiores ou até mesmo medianas, podia preparar. Na década de 1950, o cereal embalado já era comum nas famílias. O cereal matinal começou a ser vendido como alimento saudável no início do século XX. Por volta de 1910, as empresas perceberam que podiam atrair crianças oferecendo brindes em cada caixa. Nos anos 1950, comerciais de cereais na TV eram direcionados às crianças. Mascotes animados como Tony, o Tigre, Snap, Crackle e Pop, o Coelho Trix e os ursos Sugar Crisp, Handy, Dandy e Candy convenciam as crianças a pedir seus cereais favoritos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os cereais começaram a ser vendidos adoçados, poupando as mães de adicionar açúcar para os filhos. Os pais achavam o alimento prático e as crianças se viciavam no sabor. A popularidade do cereal caiu nos últimos anos. No entanto, muitas das marcas clássicas dos anos 1950, como Frosted Flakes, Rice Krispies, Trix e Sugar Crisp, ainda estão entre nós, de uma forma ou de outra. Nos tempos modernos, a palavra spam está mais associada a e-mails indesejados, mas nos anos 1950 era o spam de carne, que vem do termo spiced ham, presunto temperado, chegou às prateleiras em 1937 e foi um sucesso instantâneo entre os consumidores. Feito com paleta de porco, presunto, sal, água, açúcar e nitrato de sódio, a criação da Hormel Foods era uma carne que não precisava de refrigeração. O marketing da Hormel impactou tanto quanto o produto e trouxe campanhas interativas pioneiras, como concurso para nomear o produto e envio de receitas para um livro de receitas de spam. O spam era prático para os soldados americanos nas linhas de frente, que o levaram a outros países durante suas viagens. Depois da Segunda Guerra Mundial, o spam retornou às mesas americanas e ficou ainda mais popular. O grupo musical, as Garotas Hormel, formado por veteranas da Segunda Guerra Mundial, divulgou o produto em seu famoso programa de rádio no pós-guerra. Nesse período, as vendas de spam aumentaram muito. Desde então, a Hormel já vendeu mais de 8 bilhões de latas de spam em 44 países.
Ovo Maltine foi desenvolvido na Suíça e rapidamente se tornou popular o suficiente para começar a ser exportado. Um erro de ortografia no registro da marca fez com que fosse chamado Ovaltine nos mercados de língua inglesa. Ao contrário do que muitos pensam, Ovaltine não é só um achocolatado de sabor estranho, mas um aromatizante de leite fortificado com extrato de malte, açúcar e soro de leite. Ainda existe hoje em dia, mas atingiu seu auge de popularidade no meio do século XX. O Ovaltine teve um aumento nas vendas nos anos 1950, quando os anúncios o mostravam como um lanche saudável. A empresa patrocinou vários programas de rádio e TV, como Capitão Meia-Noite, uma série de aventura popular sobre um piloto do exército dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial que fazia missões perigosas e sempre voltava à meia-noite. Se você já viu algum livro de receitas antigo, provavelmente já viu fotos de refeições, envoltas em gelatina e aspic, que é feito com caldo de carne e tem um sabor salgado. Quando gelatinizado, pode ter pedaços de carne e legumes. Nos anos 1950, pratos de aspic eram moldados em formas impressionantes. Pratos de aspic e gelatina eram extremamente populares na década de 1950. Devido à introdução da refrigeração nas casas dos Estados Unidos no início da década, poucas famílias podiam comprar geladeiras. Assim, pratos com gelatina eram símbolo de status, pois precisavam de refrigeração para endurecer. Uma dessas receitas, a salada perfeição, consistia em uma base de limão, gelatina e vinagre com repolho, aipo, cenoura, pimentão e pimentão vermelho. Apesar de serem associadas à riqueza, no entanto, as receitas em si eram baratas de fazer e fáceis de preparar. Após a Segunda Guerra Mundial, a América viu um aumento na popularidade das culinárias étnicas. Chop suey, ou shaped suey, significa algo como restos ou sobras. Disse que esse prato chinês surgiu em São Francisco na Corrida do Ouro e já era popular nos lares e restaurantes americanos nos anos 1920. Só nos anos 1950 ele se popularizou como refeição familiar barata, farta e fácil de fazer. Chop suey, que é feito com carne, macarrão, broto de feijão, castanhas d'água, brotos de bambu, cebolas e aipo. Permaneceu popular por décadas, mas caiu em desuso nos anos 1970 com a ascensão de pratos chineses mais autênticos. Alimentos com sabor artificial existem desde a década de 1920, mas refrigerantes sem açúcar só chegaram ao mercado quando um produto chamado No-Cal apareceu nas prateleiras no início dos anos 1950. No-Cal era um ginger ale, criado por Hyman Kirsch, o vice-presidente do Sanatório Judaico de Nova York para doenças crônicas. Kirsch inventou a bebida sem açúcar para pacientes do sanatório que sofriam de doenças cardíacas e diabetes. A bebida logo virou uma das favoritas, principalmente entre donas de casa preocupadas com o peso. Kirsch ampliou a linha No-Cal para 11 sabores. A empresa utilizou estrelas de Hollywood como Julie Adams e Kim Novak em anúncios impressos, além de criar um personagem fictício para a propaganda. Cara, o negócio do gênio No-Cal estava indo bem demais. Após o No-Cal criar o mercado de refrigerante diet, grandes fabricantes como Coca e Pepsi lançaram suas marcas diet e praticamente eliminaram o No-Cal do mercado. O golpe final no caixão da marca veio quando o ciclamato de cálcio, o adoçante artificial usado no No-Cal, foi considerado cancerígeno. Desde então, ele foi proibido pela FDA e o No-Cal praticamente desapareceu. No início dos anos 1930, uma seca severa causou tempestades de poeira devastadoras no sul das grandes planícies dos Estados Unidos. Tempestades atingiram o sudoeste do Kansas, nordeste do Novo México, sudeste do Colorado e as regiões Panhandle de Oklahoma e Texas. Na região conhecida como Dust Bowl, a seca dificultou a agricultura e deixou os moradores desesperados por comida. Na época, as pessoas usavam o que tinham e priorizavam a nutrição criando pratos criativos.
Hoje, veremos o que era consumido no Dust Bowl para sobreviver. Se você mora em algumas regiões dos Estados Unidos, já viu plantas rolando ao vento num dia ventoso, provavelmente nunca pensou, olha, lá vai o almoço. Nos campos devastados do Dust Bowl, quase só cresciam ervas daninhas. Plantas rodantes e ervas comestíveis comuns, como o caruru, prosperaram enquanto outras culturas morriam. As plantas rodantes também podiam ser consumidas cruas, cozidas como suas verduras favoritas ou usadas como ingrediente em sopas. Essa não está no cardápio secreto do Noodles & Company. Famílias salgavam e enlatavam ervas daninhas para o inverno por necessidade. Não era um gigante verde, mas ao menos era comestível. O enlatamento era essencial para sobreviver. Quase 4.000 cozinhas comunitárias tentaram fornecer comida para famílias em dificuldade. A Corporação Ball de Enlatamento ajudou famílias a aprender técnicas de enlatamento para conservar alimentos nesse período difícil. Durante a Grande Depressão, os nutricionistas enfatizavam a importância do leite, então ele se tornou um ingrediente comum nas receitas da época. Um exemplo bizarro disso é o estranho caso da pipoca com leite. Diferente da pipoca dos cinemas atuais, antes ela era acessível às famílias afetadas pela Grande Depressão. Ao invés de pegar outro empréstimo para comprar aquele milho estourado delicioso, era possível conseguir um por apenas 5 a 10 centavos. Corrigido pela inflação, isso equivale a $1 ou $2 em 2021. Ao invés de passar manteiga no lanche, pessoas famintas jogavam leite sobre o milho e comiam como refeição, não apenas no café da manhã. Pipoca com leite virou um prato principal comum no jantar. Pode-se argumentar que a mistura de pipoca e leite poderia resultar em uma bagunça encharcada. Era só mais uma refeição por necessidade. O sabor dos alimentos não era prioridade para muitos no Dust Bowl. A comida precisava ser barata e sustentar. Por isso, criaram receitas com esse foco. O resultado eram misturas que hoje provavelmente nem comeríamos, como a salada de almoço de carne enlatada. Essa monstruosidade misturava milho e ervilhas enlatados com gelatina, suco de limão e vinagre, sendo só uma entre várias receitas similares da época. Em seu livro, Uma Refeição Quadrada, uma história culinária da Grande Depressão, o autor Andy Cole chamou o prato de errado em todos os sentidos possíveis. Não é gourmet, mas ao menos não é bolo de carne sem carne nem peixe na torrada. Marmelada é ótima no café da manhã, mas as laranjas para prepará-la eram escassas no Dust Bowl. A autora e professora de inglês Mildred Armstrong Kalish viveu durante o Dust Bowl e em seu livro Pequenos Selvagens descreveu como sua família preservava alimentos na fazenda. Kalish lembrou que laranjas e bananas eram raros luxos. Eles dependiam do que crescia, então frutas vermelhas e cenouras eram comuns. Sem frutas cítricas para a marmelada, a maioria usava cenouras para a geleia, como Kalish relatou em seu livro. Com poucas laranjas e dinheiro, não podíamos fazer marmelada, mas cultivávamos ótimas cenouras. Com uma laranja e um pouco de mel, elas sempre rendiam uma marmelada deliciosa. A receita dela leva só 2 xícaras de cenoura crua e uma laranja grande, e parecia deliciosa. Ela dizia aos leitores que não guardava a geleia porque era consumida rápido. Mesmo se aparecesse mofo, não a descartavam. Em vez disso, as crianças simplesmente raspavam o mofo da camada superior do pote, cerca de 1 centímetro, e comiam a geleia mesmo assim. Quando faltava óleo de cozinha, usavam gordura de bacon para cozinhar. Além de sua receita de marmelada, Armstrong detalhou os benefícios da gordura de bacon em seu livro. Ela cozinhava com isso o tempo todo, chamando de azeite de oliva toscano da família. Às vezes a família dela regava a deliciosa gordura sobre pão, ovos ou vegetais da estação. Também combina muito bem com feijão. Onde está aquele brócolis congelado para vapor, pingando gordura de bacon? Durante a Grande Depressão, muitos ensinaram aos filhos a importância de guardar gordura de bacon para reutilizar. Ainda há muitas receitas e pessoas na internet que defendem a versatilidade da gordura até hoje.
Embora hoje você provavelmente não coma as pequenas flores amarelas, os dentes de leão já foram uma fonte improvável de alimento em tempos difíceis. Salada de dente de leão era fácil de fazer. Bastava colher muitos dentes de leão e cortar flores e raízes da planta. Após descartar as folhas mortas, lavavam as frescas para remover a sujeira e às vezes deixavam de molho ou branqueavam. Para servir, a salada era misturada e temperada com suco de limão, azeite ou sal. O resultado era uma refeição com sabor de noz e leve amargor, que combinava com bacon ou queijo. Caçarolas eram um prato comum na região do Dust Bowl. Elas eram ideais como uma forma de garantir nutrição em uma época em que a comida era escassa. Ao falar de caçarola, não nos referimos a macarrão ao forno, mas sim a uma mistura de ingredientes nutritivos e baratos. Muitas usavam molho de farinha, manteiga, leite e sal. Esse molho branco passou a integrar várias receitas da época, especialmente caçarolas. Um dos piores exemplos era o espaguete com caçarola de molho branco. Esse pesadelo nutricional envolvia macarrão espaguete mole e cozido demais, cenouras fervidas e o temido molho branco. Os cozinheiros assavam a mistura até ficar sem graça e pronta. O prato não precisava ser muito saboroso ou animar a família para o jantar, mas alguém realmente se anima com caçarolas? Discutam isso por um minuto. Todo mundo gosta de um pedaço de bolo de vez em quando, mas o que você faz se não tem os ingredientes para fazer um? Você improvisa. As pessoas não deixaram a falta de ovos, leite e manteiga impedi-las de assar bolos e criaram uma sobremesa única, com especiarias, farinha e açúcar. A água substituía o leite, o fermento em pó e o óleo vegetal, os ovos e a manteiga. Diferente de outras receitas da Grande Depressão, esse bolo era muito bom. Mesmo com patente em 1900 e 35 misturas instantâneas para bolo só ficaram populares após a Segunda Guerra Mundial, tornando esses bolos uma boa alternativa em tempos difíceis. A proteína é essencial na dieta. As lebres desempenhavam muito bem esse papel. Para quem vivia na Dust Bowl, lebre, biscoitos e feijão eram praticamente o prato básico. Em uma região onde praticamente nada era abundante, as lebres eram a exceção. Elas prosperavam no clima quente e seco, e caçar as lebres servia a um duplo propósito. O primeiro objetivo era garantir alimento, o segundo, evitar que as lebres devorassem as poucas plantações do ambiente hostil. Os fazendeiros chamavam esses animais de porcos Hoover, em referência ao presidente responsabilizado pela Grande Depressão. A conserva é usada há milênios para preservar alimentos. Por isso, faz sentido guardar o máximo de comida para tempos difíceis. E foi exatamente isso que as pessoas que viveram durante a tempestade de poeira fizeram. As pessoas faziam conserva de frutas vermelhas e outras frutas durante o verão. As frutas que eram fáceis de armazenar podiam ser trocadas ou enlatadas para ocasiões especiais. Fazer conserva de frutas é uma atividade bem simples para a hora do jantar. Basta cozinhar frutas inteiras ou fatiadas em uma calda feita com vinagre ou suco de limão. Assim você obtém um alimento saudável, portátil e duradouro. O café da manhã na Grande Depressão era diferente. Além de panquecas de batata e milk cornmeal, o mingau de fubá era comum entre quem vivia no Dust Bowl. Embora não seja tão estranho quanto algumas outras opções, não é algo que a maioria de nós considera como comida de café da manhã. Semelhante à polenta, o mingau de fubá pode ser feito fervendo qualquer tipo de fubá na água até engrossar. Tem um sabor levemente adocicado e pode ser consumido com leite ou frito para outras receitas. O prato era surpreendentemente saboroso e robusto, ajudando a alimentar as pessoas em tempos difíceis. Em outras regiões do país, sopões e filas do pão ajudaram a alimentar a população, mas a sopa tornou-se essencial na dieta durante a Grande Depressão. Eram essenciais no Dust Bowl. Sopas de feijão ou ervilha seca viraram alimento básico nas casas. Uma receita comum usava meia xícara de feijão carioca, meia de feijão fradinho e legumes disponíveis. Usavam farinha e água para engrossar a sopa, e muitas vezes deixavam uma panela no fogão constantemente.
Comer sopa era uma forma de obter muita nutrição rapidamente e ajudou o povo do Dust Bowl a sobreviver à situação devastadora. Jantares oficiais de Estado na Casa Branca, nos quais o presidente em exercício recebe reis, rainhas e chefes de Estado de todo o mundo, são eventos grandiosos e elegantes. Às vezes, as refeições dos jantares de Estado presidenciais variaram de pratos simples e básicos a entradas gourmet, muitas vezes influenciadas tanto por fatores sociais e econômicos, quanto por quem ocupava o cargo executivo. Os cardápios costumavam refletir as preferências dos convidados de honra ou transmitir uma mensagem política sobre os costumes alimentares e de lazer dos americanos. Hoje vamos ver o que presidentes dos Estados Unidos serviram nos jantares de Estado. Beleza, hora de jogar. Salve o chefe! Ulysses S. Grant foi o anfitrião do primeiro jantar de Estado oficial em 22 de dezembro de 1874, recebendo David Kalakaua, o último rei do Havaí. Mas uma grande festa chique não foi ideia do presidente Grant, na verdade foi da esposa dele, Julia. Acontece que ela estava cansada das preferências dele por comidas simples, do que ele estava acostumado a comer no exército. Ela contratou o restaurateur Valentino Mella como mordomo da Casa Branca para trazer sofisticação aos eventos. Isso originou os jantares oficiais do presidente Grant, que, conforme a colunista Emily Edson Briggs, eram refeições com vários pratos. Isso começava com frutas, flores e doces, junto com pão e manteiga para acompanhar a sopa. No primeiro prato, os convidados apreciavam um croquete francês de carne, seguido pelo terceiro prato de carne e batatas. Também foram servidas pernas de perdiz e pudim de arroz como sobremesa. Os convidados beberam várias taças de vinho durante a refeição, o que é compreensível. Precisaremos de algumas garrafas do seu melhor vinho para ajudar a acompanhar essa carne. Herbert Hoover gostava de receber convidados, mas, segundo relatos, tinha maus modos à mesa. Dizem que ele até dividia ovos do café da manhã com os cachorros. Quem nunca deu um petisco ao cachorro de vez em quando? Eles merecem. Apesar dos questionáveis modos à mesa, Hoover não gostava de comer sozinho. Em jantares de Estado, o presidente e sua esposa serviam vários pratos. Um desses jantares incluía espécies raras de peixe, lagosta fria, beterrabas, pepinos, peito de frango ao molho, endívia e salada primavera, frutas, sorvetes e doces. O cardápio foi oferecido ao rei do Sião em abril de 1931, que espero não tenha se incomodado com a ideia de lagosta fria. O presidente Roosevelt já serviu cachorros quentes ao rei Jorge VI e à rainha Elizabeth em sua casa em Nova York. Fora de contexto, parece que estavam em uma festa do pijama e terminaram jogando Sonic the Hedgehog. O verdadeiro motivo da refeição simples, oferecida por Franklin D. Roosevelt, é menos fantasioso. Ele assumiu durante a Grande Depressão, quando os Roosevelts chegaram à Casa Branca. Eles seguiram uma dieta austera e reduziram o desperdício para servir de exemplo aos americanos. Por exemplo, eliminaram frutos do mar e até sopa. Se o prato principal bastava, não serviam frutas. Doces e sobremesas eram luxo. Os pratos principais eram geralmente peru ou frango, em uma refeição ao estilo do Dia de Ação de Graças, exceto pela questão da Grande Depressão. Os acompanhamentos eram vegetais simples, como feijão de lima e nabo sueco, aqueles que seus pais precisavam te enganar para comer. Em uma ocasião, a Casa Branca serviu uma caçarola de batata doce coberta com marshmallow, o que deve ter sido resultado de muita negociação com um presidente pão duro. De acordo com os cardápios que sobreviveram, os convidados apreciavam vinho ou xerez, embora Fulgêncio Batista, de Cuba, tenha recebido um whisky sour em 1942. A Casa Branca, eles registram tudo. Quando o presidente Harry S. Truman recebia convidados em jantares formais, ele era conhecido por servir picles de melancia, shortcake de morango e fritos. Isso mesmo, você ouviu! Apesar dos fritos no almoço, o lanche mostrava o gosto simples do presidente Truman para a comida.
Outros itens do cardápio, quando a princesa Elizabeth visitou em 1951, incluíam presunto assado e batatas fritas, porque uma princesa não pode viver só de salgadinhos de milho. Como muitos antecessores, o presidente Eisenhower gostava de comidas simples. Diferente de muitos antecessores, Ike preferia cozinhar sozinho. Quando o presidente recebeu o primeiro-ministro do Canadá e o presidente do México em 1955, serviu sopa de tartaruga verde. Eisenhower aparentemente trabalhava como membro do clã Foote. Seu paladar se expandiu ao longo dos anos, mas quando o presidente recebeu o rei Paulo e a rainha Frederica da Grécia em 1955, o cardápio mostrava uma sofisticação crescente, mantendo um certo charme pessoal, com itens como camarão, coquetel e cordeiro assado, ao lado de pão integral de Boston, sanduíches, triscuites torrados e bolachas de água e sal, o presidente e os Estados Unidos petiscando bolachas de água e sal com o rei da Grécia. Isso pode animar você sobre os aperitivos da próxima festa. Os Kennedys, junto com seu chefe René Verdon, mudaram um pouco as regras quando recebiam convidados. Os jantares eram mais curtos e incluíam apenas 4 pratos. Nossa, 4! Que escândalo isso foi! Para deixar mais tempo para socializar, pausas para charuto para os homens e café para as mulheres. As refeições incluíam pratos com inspiração francesa e nomes franceses, como Tournée douce Eloise, filé com molho de trufas negras e contrafilé assado verpré, filé com verduras e batatas palha. O presidente John F. Kennedy ficou famoso por servir o primeiro vinho americano em um jantar de Estado. Um dos jantares de Estado mais famosos de John F. Kennedy ocorreu em Mount Vernon, em 11 de julho de 1961. O presidente serviu abacate batido com carne de caranguejo, mimosa, frango poulet chaussure, frango à caçadora e framboesas com chantilly, trazido da cozinha da Casa Branca ao presidente do Paquistão. É sem donuts de geleia, isso é estranho. O chefe Verdon ficou na Casa Branca após a posse de Lyndon B. Johnson, mas não por muito tempo, pois os gostos alimentares do presidente eram mais simples que os dele. LBJ preferia comidas simples e caseiras, diferente do gosto de Verdon. O chefe não hesitou em contar ao presidente, principalmente após Johnson receber o chanceler da Alemanha Ocidental para um churrasco em seu rancho no Texas. Após os Johnson servirem feijão, costela, salada de repolho e cerveja, Verdon afirmou que esse tipo de comida não seria servido na Casa Branca, dizendo: "Você não oferece costela de churrasco em um banquete com senhoras de luvas brancas." Bem, talvez você não sirva francês. Richard, os jantares de Estado de Nixon eram muito mais sofisticados do que os de LBJ. Em um jantar oferecido pelos Nixon em 25 de abril de 1972, o cardápio incluía caranguejo imperial, contrafilé assado e abobrinha recheada. Este banquete é sofisticado, mas não se compara a outros cardápios dele. Nixon ofereceu mais de 40 jantares de Estado, nos quais serviu lagosta em Bellevue, lagosta recheada e fria, contrafilé de boi, molho bordelaise, bife ao molho de vinho, paillette doré, palitos de queijo, pomos amande, maçãs com creme de amêndoas, berinjela e vagem, queijo porcelu e vacherin glacé ou framboise, sorvete de framboesa. Talvez ao invés de "eu não sou um trapaceiro", ele quisesse dizer "eu trouxe um cozinheiro". É difícil saber pelo jeito que fala. O presidente Jimmy Carter era particularmente atencioso quando se tratava de suas refeições. Seus jantares de Estado eram tão significativos pela política quanto pela comida. Durante o governo Carter, jantares de Estado seguiam o padrão de outros presidentes, entradas leves, pratos principais mais pesados e sobremesas, enquanto tratados sobre o Canal do Panamá e políticas egípcio-israelenses eram discutidos nas refeições. E qual foi o maior jantar de Estado já realizado, com mais de 1.300 convidados? O jantar do Tratado de Paz egípcio-israelense em 26 de março de 1979. Os convidados saborearam salmão do Rio Colômbia, palitos de queijo, contrafilé assado com legumes da primavera e mousse de avelã com petit four. Quando quiser um pedaço mais crocante, não se esqueça dos palitos de queijo.
Ronald Reagan fez festas incríveis enquanto presidente, o que faz sentido, já que era ator. Imagens de John Travolta dançando com a princesa Diana de Gales na Casa Branca são apenas um exemplo de Hollywood e Washington, D.C., se unindo sob o presidente. Embora aquela festa em particular não tenha sido tecnicamente um jantar de Estado. Nancy Reagan participou ativamente do planejamento dos jantares, supervisionando cardápios e evitando erros. Nancy também introduziu comidas mais leves no cardápio dos jantares de Estado. Pão sírio e mais saladas contrastavam com a culinária francesa mais pesada das gestões anteriores. Os Reagans também serviam vinhos da Califórnia, algo que refletia suas raízes, pão sírio e vinho do Vale de Napa. Você pode tirar o ator de Hollywood, mas não tira Hollywood do ator nem do velho Ronnie Reagan. Quando pensam em George H.W. Bush em jantares de Estado, muitos lembram da infame recepção no Japão em 1992, quando ele vomitou no colo do primeiro-ministro japonês. Será que foi algo que ele comeu? O presidente Bush e Barbara tentaram fazer uma boa festa ao organizar seus jantares, unindo tradição e inovação ao incluir novos itens no cardápio, como Reagan, mas mantendo o modelo tradicional das refeições. Na visita da rainha Elizabeth II aos Estados Unidos em 1991, ela foi servida lagosta, pepino, mousse, legumes e sobremesas elaboradas feitas pelo chefe confeiteiro executivo Roland Mesnier, incluindo uma carruagem de chocolate recheada com framboesa. Como o soufflé que o chefe fez para a família real da Dinamarca meses antes, a rainha também conseguiu digerir a refeição. George W. Bush não era fã da comida da Casa Branca. Ele não gostava de jantares sofisticados, danças ou virar à noite, então participou de apenas cerca de uma dúzia de jantares de Estado. Durante seu mandato, ao organizar jantares de Estado, ele sempre mantinha tudo simples. Quando recebeu o presidente da República de Gana, em 15 de setembro de 2008, eles serviram lagosta, pudim de milho, cordeiro, batatas, espinafre e beterraba, e pudim de banana com coco de sobremesa. A cozinha do W compensava a falta de sofisticação com quantidade. O último jantar de Estado do governo Bush, oferecido ao presidente da Polônia e sua esposa, foi mais elaborado. O cardápio incluía itens como manjericão-limão, robalo listrado grelhado, molho de tomate dourado assado, molho barbecue de xalota, tartine crocante de batata e sorvete de gengibre com amêndoas, para citar alguns pratos. Michelle Obama estava preocupada com o aumento da obesidade infantil nos Estados Unidos, o que levou os Obamas a organizarem o primeiro de vários jantares de Estado para crianças em 2012. O evento reuniu chefes e crianças em uma cúpula gastronômica, com receitas criadas pelas crianças para destacar a importância da alimentação saudável. Embora, você sabe, algumas dessas crianças devem ter levado alguns nuggets de frango escondidos, né? As únicas coisas com que as crianças se importam menos do que comer saudável são matemática. Os Obamas foram um pouco mais flexíveis quando se tratava de alimentar adultos, porém, a Casa Branca de Obama serviu jantares de Estado com pratos americanos e nórdicos, incluindo comidas tradicionais dos convidados. Para os primeiros ministros da Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia e para o presidente da Finlândia, em 2016, os alimentos incluíam canapés de frango com waffles, coquetel de frutos do mar aquavit, atum aí curado com melancia, zimbro e rabanete em conserva, além de costela bovina ao vinho tinto com salada quente de couve e bolinhos de tomilho. Quando Barack Obama e Michelle receberam o presidente do México em 2010, o chefe de Estado visitante foi servido com uma mistura de itens havaianos, mexicanos e americanos, nenhum dos quais jamais havia sido apresentado em um jantar de Estado. De novo, parecia não ser saudável ou saboroso o bastante. Donald Trump não serviu só fast food na Casa Branca. Em abril de 2018, fez seu primeiro jantar de Estado para o presidente da França e sua esposa. O cardápio trazia pratos das regiões dos Estados Unidos com forte influência francesa. Os convidados saborearam queijo de cabra, bolo com geleia de tomate, biscoitos de leitelho, carré de cordeiro, arroz Carolina Gold, jambalaya e uma torta de nectarina com sorvete.
Parece uma refeição muito saborosa. Em 1959, o Alasca se tornou o 49º estado a se juntar aos Estados Unidos, mas continua sendo a última fronteira de muitas maneiras, inclusive na cozinha da fronteira do Alasca. A culinária combina influências das populações inuites, caçadores de pele russos, garimpeiros do Yukon e outros que ocuparam e cozinharam na região. Hoje vamos conhecer alguns alimentos surpreendentes consumidos na fronteira do Alasca. Então vamos descobrir o que é assado no Alasca, ou frito, ou cozido, ou seja lá como for. Sorvete, você grita. Todos nós gritamos por sorvete, e bem, alguns de nós gritam pelo sorvete inuit. A mistura também é comumente conhecida como agudik, que é uma palavra yupik, que significa misture tudo, e pode ser escrita de várias formas. Agudik é um alimento tradicional servido em ocasiões especiais, como casamentos, funerais, celebrações da primeira caça ou após a captura de uma foca ou urso polar, sendo típico das fronteiras. Akudik era preparado pegando a gordura de vários animais, incluindo, mas não se limitando a foca, baleia, urso ou alce e batendo até virar uma pasta. Algumas tribos, como o grupo Athabascan, também usavam tutano de caribu. Depois que a gordura estava suficientemente batida, neve e frutas silvestres eram adicionadas. As frutas silvestres usadas variavam conforme a região onde o akudik era preparado. Versões modernas do akudik podem usar crisco ou algum substituto de gordura e incluir açúcar, algo que os grupos inuites tradicionais não tinham. Ainda é servido tanto como lanche quanto como sobremesa. Hemmeking, um prato cujo nome deriva do krepimikin, que significa gordura processada. Começa com carne seca, que é moída e pulverizada antes de ser misturada com gordura animal. Tradicionalmente, a carne seca feita de alce, veado, cervo ou outros animais era triturada com pilão ou almofariz e pistilo. Após misturar carne seca amassada e gordura derretida, adicionavam-se frutas secas e especiarias aos poucos. Mirtilos, groselhas e cerejas eram as frutas mais comuns, mas cranberries também eram usadas. Após esfriar, a mistura era colocada em sacos de couro cru ou tecido. Ela podia então ser armazenada por meses, servindo como uma solução vital e portátil de proteína e gordura. O pemmican foi tão valorizado que chegou a ser usado como moeda em certas épocas. O pemmican era consumido por comerciantes de peles por ser fácil de armazenar, transportar e útil nas pradarias da América do Norte, onde alimentos eram escassos, especialmente no inverno. Acredita-se que os comerciantes de peles aprenderam a fazer pemmican com um explorador inglês chamado Peter Pond, em 1779, que aliás é um nome bem legal. Ele logo se tornou essencial para o comércio e foi adotado pela Marinha Real, que o usou para abastecer expedições ao Ártico. Se você é do tipo de pessoa que tem medo de abelhas, talvez deva considerar se mudar para o Alasca, porque não existem abelhas no Alasca. Bem, isso não faz sentido nenhum, né? Porque eles têm abelhas. E já tiveram abelhas. Mas acho que é isso que queremos dizer. O que queremos dizer é que não havia abelhas produtoras de mel introduzidas no Alasca naquela época. Isso significava que os homens e mulheres na fronteira do Alasca não tinham acesso ao mel. Assim, aprenderam a fazer adoçantes de ervas naturais. O mel das Índias, por exemplo, era feito fervendo trevo, com lenha ou flores, sendo o néctar e as flores o ingrediente que proporcionava a doçura. O trevo branco doce, embora não seja nativo da região, é comum no Alasca, e a erva de fogo é uma flor silvestre facilmente identificável. Depois que as plantas eram fervidas, o xarope doce podia ser espalhado sobre alimentos como pão, panquecas ou biscoitos. O mel indígena era um alimento básico dos garimpeiros do século XIX ou aventureiros que vieram para Klondike em busca de fortuna em 1896. Além dos xaropes, eles usavam para fazer sopas, mingaus e temperos que davam um pouco de sabor aos alimentos sem graça que costumavam comer. O relish de alga marinha substituía salsas e condimentos de vegetais como tomates e pepinos, sendo geralmente feito com alga marinha gigante. Originário do sudeste do Alasca, o relish de alga era conservado e consumido com frutos do mar como alabote, mariscos e camarão.
Para conservar a alga marinha, ela era deixada na salmoura, enxaguada e picada. Às vezes, sementes de mostarda, cebola e limão eram usadas para dar mais sabor. Em vez de picar a alga, porções inteiras eram consumidas como picles. Assim como o mel de índio, o relish de alga marinha tornou-se um dos favoritos dos garimpeiros do Klondike, que aprenderam a prepará-lo com os nativos do Alasca. Dependendo do alce e do caribu para sobreviver, os inuits aproveitavam todas as partes dos animais. Pratos modernos com carne de alce, inspirados na culinária da fronteira, incluem torta de bife de alce e torta simples de alce. Ambas as receitas levam carne de alce, acompanhadas de batata e cebola. A torta de bife de alce é empanada em ambas as partes. Já a torta simples lembra uma caçarola, com carne moída de alce por cima. A carne moída de alce também pode ser feita misturando a carne de alce com uma variedade de especiarias, melaço, conhaque, vinho e outros temperos a gosto. Tudo isso pode ser assado em uma torta adocicada ou consumido sozinho. Outra iguaria feita de alce é o focinho de alce em gelatina. A mandíbula do alce é fervida e depois mergulhada em água fria para remover os pelos. Água fresca é então colocada em uma panela, junto com cebola, alho, temperos e o focinho de alce. Após o molho, o osso e a cartilagem são removidos e a carne fatiada finamente é deixada descansar em seus próprios sucos. Como John Lennon certa vez cantou, eu sou ele como você é ele, como você é eu, e nós somos todos juntos. Possivelmente comendo um ensopado de morsa. Tudo bem, talvez a gente tenha mudado essa última parte mesmo assim. Ensopados eram comuns na fronteira do Alasca, pois são refeições reforçadas feitas com qualquer ingrediente disponível, como salmão, alce, feijão ou legumes. O ensopado de morsa era feito com carne e caldo misturados na panela. No entanto, com a introdução do cultivo de cevada, trigo sarraceno e batata pelos comerciantes russos de peles, logo passou a incluir esses ingredientes. O ensopado tradicional de morsa, servido no dia de ação de graças, pode incluir arroz, alga picada e gordura de morsa. Adicionado para dar sabor, é servido com coca de morsa, a pele cozida do animal com uma camada de gordura presa. Gu-gu-gajube! O prato chamado cabeça fedorenta é conhecido como tepe pelos Inuit, nome que soa mais apetitoso. Independentemente do nome, a cabeça fedorenta são cabeças fermentadas de peixe branco ou salmão. Tradicionalmente, a cabeça fedorenta é feita enrolando e enterrando as cabeças de peixe por semanas. Quando as cabeças são retiradas, presume-se que as bactérias boas já consumiram as ruins. Tradicionalmente, o alimento era enterrado em barril de madeira coberto com estopa. No entanto, por um curto período nos tempos modernos, o barril de madeira foi substituído por um balde e a estopa por plástico. Por que por pouco tempo? Descobriu-se que a cabeça fedorenta e os ovos fedidos enterrados causavam altas taxas de botulismo anual no Alasca, o que era uma grande desvantagem. Sendo assim, os nativos do Alasca voltaram em grande parte a usar o balde e a estopa tradicionais. Embora pareça o nome de uma série policial dos anos 70, isso era um item básico na fronteira do Alasca. Bannock era um pão simples feito de farinha, sal, fermento em pó e água. Algumas receitas incluíam leite, ovos e frutas secas, tudo variando de acordo com o que se tinha disponível. Mulheres inuites usavam óleo de foca no bannock para evitar que o pão congelasse. O bannock tradicional recebeu seu nome dos escoceses, com a palavra remontando ao século VIII. Foram os escoceses que trouxeram a farinha de trigo ao Alasca. Grupos indígenas podem ter criado sua própria versão de bannock, usando também bulbos comestíveis da carnes. Em qualquer uma das formas, o bannock ou pães semelhantes ao bannock podiam ser fritos em uma panela ou enrolados em um graveto e assados sobre uma chama aberta. Grandes discos de bannock, feitos em frigideiras, eram cortados em pedaços e servidos com ensopado ou cobertos com mel de Índia. Apesar de parecer o ajudante de Tundar, o bárbaro, Muktuk é basicamente pele de baleia com uma camada de gordura, mas fornecia nutrientes essenciais para os inuites e para o povo da fronteira do Alasca. Na verdade, é uma fonte tão boa de vitamina C e vitamina D
Britânicos davam isso a exploradores do Ártico para prevenir escorbuto. Feita de baleias da Groenlândia e belugas, a muk-tuk ainda é consumida hoje. A muk-tuk pode ser consumida crua, nesse caso dizem que tem um sabor de noz, ou pode ser consumida em cubos congelados. Ela também é fermentada e armazenada para consumo futuro. Atualmente, a muk-tuk é vendida comercialmente na Groenlândia e no Canadá, geralmente cortada em cubos, empanada, frita e servida com condimentos como molho de soja. Como iguaria, a muk-tuk pode ser salgada e servida sozinha, mas também pode ser incorporada em outras receitas, como o bolo de carne de muk-tuk, que mistura muk-tuk, ovos, aveia e farinha com sal e pimenta. A Heinz pode se orgulhar de fazer 57 variedades de ketchup, mas isso não é nada comparado aos inuites, que há muito tempo vêm aproveitando bem o suprimento local de frutas silvestres. Mirtilos, oxycoccus, lingonberries e partridge berries eram apenas algumas das frutas colhidas e usadas pelos inuites, muitas das quais ainda permanecem fundamentais para fins alimentares e medicinais. Com a adaptação dos colonos à alimentação disponível na fronteira do Alasca, as frutas silvestres foram incorporadas a mais alimentos e condimentos. O ketchup de oxycoco, por exemplo, era feito fervendo as frutas antes de separar polpa e suco. Os oxycoccus podiam ser usados tanto da variedade de arbusto alto quanto de arbusto baixo, ambas frutas ácidas que, idealmente, recebiam açúcar e especiarias suficientes para ajustar o sabor. Após ferver e engrossar, o ketchup de oxycoco podia ser enlatado e guardado para servir com carne ou aves. Com o nome derivado da antiga palavra proto-eslava, pier, que significa festividade ou banquete, o pirogue é mais comumente associado ao leste europeu e à Rússia. Pirogues, feitos de massa fermentada, costumam ter formato oblongo e extremidades afiladas. Mas não existem regras rígidas, eles podem ser facilmente circulares ou retangulares. O pirogue foi trazido ao Alasca por comerciantes russos de peles e logo se tornou favorito dos povos Alutiiq. Ninguém sabe ao certo quando isso ocorreu, mas quando o capitão James Cook visitou o futuro Alasca em 1778, durante sua busca pela passagem noroeste, ele disse que mulheres lhe trouxeram um pirogue, sugerindo que talvez já fosse um prato comum ali. Os Alutiiq faziam crostas usando novos tipos de farinha, que também foram introduzidos pelos russos. Essas crostas eram então recheadas com coisas como salmão, ovos, arroz e cebolas. O pirogue Alutiiq se assemelha a um tipo específico do prato, uma torta tradicional de salmão que os russos chamam de kulibiak. E aí, o que você acha? Qual desses pratos você gostaria de experimentar? Conta pra gente nos comentários abaixo e aproveita para conferir alguns desses outros vídeos da nossa história curiosa.